Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 29 de agosto. Agora na Espanha, 10 horas e 46 minutos. No Brasil, 5 e 46 da manhã. Gente, a BTC, pelo andar da carruagem, vai dar um beijinho aqui nesse patamar de podendo bater até um pouco abaixo de 19. Pode visitar um patamar ali próximo de 18.900, eventualmente até dar uma agulhada para um patamar de 17 alguma coisa. Vocês estão vendo que os fundos estão descendentes. O fundo da agulhada do dia 26 ficou em 20.107. O fundo da agulhada do dia 27 ficou em 19.800. No dia 28, ontem, ficou em 19.520. E até agora, o fundo dessa madrugada de domingo para segunda ficou em 19.550. É possível que a gente visite esse patamar aqui, um pouco abaixo de 19 mil dólares. Pode ser que a gente faça um fundo duplo com essa agulhada aqui em 18.626, que foi a agulhada de 30/6. Na projeção, a nebulosidade ficou avermelhada. A gente está se encaminhando efetivamente por um fundo quádruplo, e talvez seja isso. A eventual bandeira de baixa, que seria outra possibilidade, ela está se descaracterizando, já que a bandeira ficou muito maior que o mastro, ou seja, é muito mais provável que essa confusão entre as três linhas do canal de Keltner contra a nuvem e o reteste desse patamar seja uma grande figura de acumulação e não uma bandeira de baixa. No gráfico da banda de VWAP mensal continua feio, com a possibilidade real da gente vir agulhar aqui para esse patamar de 18.500, 18.600. Vocês vejam que a sequência de fundos descendentes só vai se desdobrando, vamos colocar assim. No gráfico das VWAPs, a gente está nitidamente agora se afastando da VWAP mensal e da VWAP anual, parecendo querer fazer um grande fundo duplo com a mega agulhada do dia 18/6. Chegamos a fazer 17.622. Pode ser que no final seja essa a configuração. E no intraday, a BTC está didática, esgarçando aqui, estressando a upper, voltando para a VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem, os 4 sinais fecharam rapidamente, justamente porque a BTC está respeitando religiosamente a banda no intraday. Apesar da violência em termos de volatilidade na hora da virada da VWAP, que é um horário que não se deve operar, logo depois da virada a gente está protagonizando uma movimentação didática, vamos colocar assim. E na seara dos fatos, o Snoop Dogg e o Eminem gravaram um vídeo, um clipe no metaverso Other Side, ficou muito legal, eu estava assistindo agora há pouco. É o novo normal. E os credores da MTGOX descartaram qualquer rumor de despejo das 140 mil BTCs a que eles terão acesso agora, que vão ser disponibilizadas por um tribunal de falências do Japão. Existe um acordo entre esse tribunal que tá conduzindo a falência da MTGOX e exchanges gigantescas como a Binance para fazer uma ordem OTC e comprar essas BTCs sem afetar o book do mercado. E apesar das pedras no caminho da BTC, algumas altcoins, 4 especificamente, parecem ter se descolado da BTC. A Matic, a Atom, a Monero, XMR e a Chile seguem num caminho de alta, parecendo ter efetivamente as 4 se descolado da BTC. Efetivamente, a Matic tá num viés de alta brutal. A Chile, com a proximidade da Copa do Mundo, já que é a blockchain onde são emitidos boa parte dos fan tokens, inclusive de seleções nacionais. E o CEO da Avalabs, a responsável pela blockchain Avalanche, negou todas as acusações postadas pelo blog CryptoLeaks, no sentido de que o CEO da Avalanche teria contratado um escritório de advocacia para processar outros projetos criptos e denunciá-los junto à SEC e à CFTC. Tem aqui a reportagem da CryptoLeaks, que daria conta de que o escritório Roche Friedman teria sido objeto de contratação pelo CEO da Avalabs,
no sentido de usar o sistema legal o sistema legal norte-americano para atacar outras organizações criptos. Então ele nega aqui veementemente todas as acusações, dizendo que o absurdo beira uma teoria da conspiração e, enfim, refuta todas as graves acusações. E a resposta chinesa à presença dos navios de guerra norte-americanos no Estreito de Taiwan está surpreendendo os analistas. No domingo, a Marinha norte-americana enviou 2 cruzadores de mísseis guiados em direção ao Estreito de Taiwan, que agora é reivindicado como águas internas territoriais chinesas. E os Estados Unidos mantêm o estreito sob forte vigilância, e o que está surpreendendo os analistas foi a resposta silenciosa de Taiwan. O comando do Teatro Oriental Militar Chinês disse que monitorou os 2 navios, manteve um alerta máximo e está pronto para frustrar qualquer provocação. É possível que os chineses estejam aprontando alguma contra-resposta, mas por enquanto ficou no nível do alerta máximo, mas vamos ver. E uma reportagem muito interessante aqui na Zero Hedge dá conta de que o CEO da empresa de segurança cibernética Black Ops Partners afirmou que o TikTok seria um aplicativo militar chinês a serviço das forças militares do Exército de Libertação Chinês. Segundo esse engenheiro de segurança cibernética, é um aplicativo de espionagem a serviço das forças militares chinesas e do Partido Comunista Chinês para obter todas as informações possíveis do celular que faça uso do aplicativo. O que incluiria paradeiro, como você passa o dia, a quem você acessa, o acesso a outras pessoas, o acesso a outras tecnologias, propriedade intelectual, coisas que inclusive podem ser objeto de chantagem. Portanto, as pessoas precisam entender que o TikTok é um aplicativo militar armado nas mãos de nossos alunos do ensino médio, filhos, enfim, e jovens adultos. A gente tem que ponderar que há um pouco de teoria da conspiração aqui nesse artigo, mas o fato é que o próprio Donald Trump já havia reportado a possibilidade desse aplicativo ser um instrumento de espionagem a serviço das forças chinesas, mas enfim, até agora nada foi efetivamente comprovado. E quais seriam as consequências para o mundo real numa crise energética de maior gravidade, maior do que essa que a Europa tá vivenciando? Segundo essa reportagem, toda a cartilha vendida pela OTAN e pelo Ocidente, principalmente pelas forças norte-americanas e as forças militares da zona do euro, na verdade estão levando a Europa para uma crise, para um abismo energético sem precedentes. A cartilha rezada pela OTAN, no sentido de substituir o fornecimento do gás russo por fontes alternativas, não encontra respaldo na realidade. Não existem fontes alternativas energéticas que possam satisfazer as necessidades energéticas europeias, introduzir regras mínimas de armazenamento de gás. Todo o sistema de armazenamento e berços de atracamento para poder receber esse tipo de insumo via naval já está esgotado até o limite e o preço da energia não cede. Acelerar a implantação de novos projetos eólicos e solares. Isso é outra fantasia anticarbono, já que já existem estudos demonstrando que a produção em série de turbinas eólicas produz muito mais carbono do que o carbono que deixaria de ser emitido com a própria produção eólica em si. Maximizar o uso da energia à base de gás oriundo de bioenergia e nuclear. A Europa vinha numa desnuclearização brutal que foi interrompida pela guerra do Putin. E para manter em funcionamento uma termonuclear é preciso urânio. Urânio é um minério cuja atividade de mineração também é igualmente degradante e poluente, vamos colocar assim. Decretar medidas fiscais de curto prazo sobre lucros inesperados de empresas de energia à base de combustíveis fósseis
é outra fantasia, já que boa parte dos combustíveis fósseis vem lá da estatal saudita de petróleo e gás, que tem lucros estratosféricos, já está valendo mais que a Apple, e não é possível tributar uma multinacional que opera em campos cujo custo de produção é ridiculamente baixo. Ou seja, tudo isso é uma fantasia, segundo essa reportagem. Não tem como a Europa sobreviver a esse caos, sonegando a aquisição de commodities energéticas dos russos. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. E um Twitter muito interessante do Jason Lowery, que afirma que BTC e criptoativos não são dinheiro, são cyberpoder. E o cyberpoder vai ser a moeda do futuro, vai ser o dinheiro do futuro. Uma vez que as pessoas e as nações entendam isso, haverá grandes mudanças na narrativa pública. Segundo ele, a BTC e criptoativos são muito mais do que dinheiro, são poder cibernético. Gente, o mundo está virado num barril de pólvora, a Europa está entrando numa mega crise energética sem precedente conhecido, e a BTC, obviamente, está volátil. A Nasdaq agora caindo menos 1,24, a BTC subindo mais 1,34, mas vamos considerar que essa subida é meio fake, porque na virada da VWAP, minutos antes, ela deu uma embicada. Então, na verdade, a gente está devolvendo o que a gente desceu minutos antes dessa métrica aqui começar a medir. Então, essa métrica, na verdade, tem que ter descontada esse degrau aqui, que impôs esse dump um pouco antes da virada da VWAP. Mas o fato é que a gente segue resiliente. Na minha leitura, a Nasdaq caindo menos 1,24 e a BTC ali resiliente, mais ou menos no patamar de ontem. Voltamos aqui para o patamar de ontem, basicamente. E descontado esse degrau aqui da virada da VWAP, seria esse mais 1,34. Então hoje a gente estaria ali no nível da estabilidade. Eu acho que a BTC está se comportando muito bem. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Matic, DOT, Kusama. A Kusama está me surpreendendo positivamente. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.